Os monumentos de cidade têm sentido quando estabelecem uma relação de identidade com o espaço urbano, especialmente quando a comunidade se identifica, se sente representada de alguma maneira. Passo Fundo tem quase 100 monumentos entre tradicionalistas, políticos, de personalidades locais, nacionais e também os étnicos. E um deles, o da Caravela, divide a opinião da população e de especialistas com a possível retirada, através de projeto de lei proposto pelo vereador Ronaldo Rosa. Relembrar, recordar, trazer algo à lembrança, significados atribuídos a monumentos como esses que estão no nosso dia a dia nos espaços urbanos. Mas por que razão eles fazem parte da estrutura de uma cidade? Bem, os monumentos foram criados com a ideia de informar gerações sobre ritos, acontecimentos, crenças, sacrifícios. O verdadeiro propósito seria apresentar uma posição imparcial ao rememorar um passado. No entanto, muitos representam a memória de uma história tradicional, de uma elite, de uma personalidade política, de uma postura religiosa tradicionalista. E por vezes são poucos os que relembram as lutas sociais, culturais, étnicas. Passo Fundo possui quase 100 monumentos. Os mais populares são facilmente identificados pelos moradores. O Teixeirinha e a Cuia também. O Teixeirinha, o da Caravela. A Mãe Preta. O monumento da Caravela, o Teixeirinha. Mas será que os passofundenses sabem qual a representação histórica de cada um deles? E quem são as identidades a serem lembradas? Não. Não sei te dizer exatamente, mas deve ser alguma coisa relacionada à cidade, né? História da cidade. Este doutor em História foi um dos organizadores de um estudo que analisou os monumentos de Passo Fundo no ano de 2016. A maior parte deles apenas representa memórias específicas, apenas representam visões da história construídas, histórias oficiais, né? E talvez poucos tenham uma relação, digamos assim, mais global com a comunidade. Atracada na Praça Portugal, na Avenida Brasil Oeste, no trevo de saída para a cidade de Carazinho, está a Caravela, um dos mais imponentes e exóticos monumentos que existem na cidade. Ela chegou aqui no ano 2000 e foi solicitada em 1998 por Edson Nunes, então vereador na época. A Caravela representa os 500 anos de descobrimento do Brasil. Há 17 anos, esse monumento custou ao poder público R$40 mil e há bastante tempo é criticado por não estabelecer relação com a cidade. Na época que se idealizou, a gente compreende que se quis fazer uma homenagem aos 500 anos do Brasil, todo o sentimento naquela época estava indo nesse sentido, não só aqui de Passo Fundo, mas de todo o país, mas nós aqui em Passo Fundo, em especial, aos 500 anos de descobrimento do Brasil, não temos praticamente relação nenhuma. Mas o que levou o atual vereador Ronaldo Rosa a propor um projeto de lei para que ela seja retirada do local não foi necessariamente a representação histórica da Caravela. O fator principal, segundo ele, mora no descaso com o monumento. Está numa situação de completo abandono e nunca se passou várias administrações e nenhuma delas fez qualquer tipo de manutenção ou reforma naquele monumento que hoje encontra-se completamente depredado, pichado, sujo, servindo de esconderijo para marginais, servindo para pessoas irem se drogar naquele espaço. Péssimo cartão postal para a nossa cidade. Na opinião do professor Alessandro, a Caravela não estabelece uma relação de identidade histórica com a cidade, diferentemente, por exemplo, do monumento do Homem Voador, localizado no Parque da Gari. É um monumento que lembra um pouquinho a ferrovia, mas, por outro lado, também é um monumento que homenageia os ferroviários. A Caravela, para a história de Passo Fundo, ela não representa, não tem uma representatividade, né, histórica, né? Ela talvez faça algum sentido se ela fosse construída em Porto Seguro, entre a região da Bahia. Por outro lado, tem pessoas que defendem, né, a sua permanência. Então, talvez, para solucionar essa questão, seria interessante ouvir a população. Eu acho que é ruim, porque Passo Fundo já tem poucos monumentos, pontos históricos dentro de Passo Fundo. Eu acho que seria ruim, né? Porque ela está ali há anos já, né? Já todo mundo conhece ela, né? Já é um ponto ali, né? Não tem coisa melhor para eles fazerem na prefeitura do que querer tirar o que já tem. Tem estrada para arrumar, tem um monte de coisa. Eu acho que o que tem ali de monumento, de história, tem que ficar, né? Ponto de referência também.
Qualquer pessoa que vai lá para Boqueirão fala, eu moro perto da caravela. Tem que deixar a caravela, não tem para que tirar. Eu acho que traz benefício, sim, se está causando esse tipo de acúmulo de pessoas lá, que a gente percebe que realmente sempre tem pessoas lá. O custo simplesmente para retirada, se fosse ser desmanchado, por exemplo, acredito que não seria num grande volume, mas se tem também uma ideia que talvez, conforme estiver a estrutura daquele monumento, que se possa levar aquele monumento para um outro espaço. Para esta professora da Universidade do Rio dos Sinos, pesquisadora na área, os monumentos podem ser identificados em 2 palavras-chave: homenagem e gratidão. Estas são as 2 palavras que estão em torno. Homenagem aos primeiros, aos fundadores, aos pioneiros, não importa a palavra que se diga, mas a gratidão vem junto com esta homenagem. A Associação de Moradores do bairro Boqueirão solicitou a recuperação da caravela e um projeto urbanístico com segurança, com ciclovia, para que mais pessoas possam usar a área. O vereador Ronaldo Rosa informou que a sugestão será discutida na Câmara de Vereadores.